do povo judeu se levantaram e lutaram contra o mais poderoso exército nazista. Uma luta desesperada, uma luta sem precedentes em toda a história da humanidade, inclusive superando ainda o heroísmo que aconteceu em Masada na época dos romanos. E lutaram sem armas ou com armas obsoletas, enfrentaram tanques, enfrentaram lança-chamas, enfrentaram bombas que foram jogadas pela Luftwaffe em cima do gueto. Lutaram não por si, porque não tiveram possibilidade de vencer e tampouco de sobreviver. Lutaram para salvar a honra e a dignidade do povo judeu e conseguiram. E nesta data que começa este levante, no dia 19 de abril, esta data entra como dia do Holocausto, comemorado anualmente no mundo inteiro para reverenciar os nossos mártires e heróis que sucumbiram durante o Holocausto. Mais uma coisa gostaria também de dizer aqui, que Hitler, conforme já disse antes, não visava só judeus. Foram 6 milhões de judeus mortos nos campos de extermínio, mortos através dos fuzilamentos em massa, mas foram também 700 mil ciganos, foram 3 milhões de russos não mortos nos campos de batalha, mas russos que foram aprisionados e exterminados também através de fuzilamentos e através dos campos de extermínio. E foram também 1 milhão das outras nacionalidades. Portanto, é importante para todos nós, para saber aonde um regime totalitário inescrupuloso pode conduzir os destinos do seu próprio povo e do mundo inteiro. Estou dizendo do seu próprio povo porque os alemães mesmo também pagaram esta guerra, esta insanidade do seu Führer, do seu líder, que se chamava Adolf Hitler, com 20 milhões de mortos, feridos, inválidos, milhões de viúvas e todas as cidades destruídas. E eu acho que neste instante eu deixei a minha palestra e colocando-me à disposição de todos que têm qualquer pergunta a fazer sobre respeito para desenvolvendo ainda esses temas. Eu recebi ontem uma série de perguntas que foram me enviadas e eu não li as perguntas porque eu prefiro tudo espontaneamente resolver, mas eu quero ainda mais que fora essas perguntas, tem mais algumas perguntas, tanto dos componentes da mesa como dos jovens, por favor, eu responderei tudo. Obrigado. Agora, o Franklin, da escola Erlei Mel, vai fazer a sua pergunta. Bem, eu gostaria de saber, na sua opinião, se Hitler, com sua ideologia, foi o único responsável pela Segunda Guerra Mundial. Pela Segunda Guerra Mundial, sim. Pelos acontecimentos, não foi. Por quê? O primeiro meu livro que eu escrevi, é O Mundo Silenciou, é uma acusação contra o mundo inteiro sobre tudo isso que aconteceu, sobre a indiferença do mundo, enquanto as pessoas, só por causa da sua origem, só por causa da sua religião, foram massacradas. Enquanto crianças inocentes, que nem sabiam ainda falar e andar, foram retirados, que eu mesmo presenciei, dos braços das suas mães, tendo suas cabecinhas esmagadas contra muros e jogados em cima dos caminhões que os levavam para crematórios. O mundo silenciou e o mundo não agiu. O mundo silenciou quando o gueto estava em chamas, quando aconteceu o levante do gueto de Varsóvia, que foi o primeiro levante armado contra o poderio nazista, quando as forças alemãs estavam no auge das suas vitórias, quando suas tropas estavam às portas do Stalingrado, às portas de Moscou, às portas de Leningrado, com a África do Norte em poder deles, como a Europa ocupada.
O mundo assistiu inerte e o mundo não reagiu. O mundo não reagiu. E quem sabe se naquela época os outros povos se juntassem aos judeus que lutaram, fazendo suas levantes, a história não tomaria outro rumo e a guerra não acabaria antes. Mas a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra, como todas as guerras, uma guerra insana, uma guerra ditada por motivos econômicos, por motivos políticos, que devem ser evitados, como todas as guerras que se seguiram depois da Segunda Guerra Mundial também. Que aqui não podemos culpar uma pessoa só por causa do desencadeamento da guerra. Aqui podemos culpar praticamente a humanidade por não compreensão e não convivência e por não resolver problemas que podem ser pacificamente resolvidos, deixar tudo resolver através de armas e através dos banhos de sangue. Quer que eu pego? Quem que é? Kaique. Bem, os cidadãos alemães acatavam as ordens nazistas porque eram convenientes com a situação ou existiu alguma resistência a Hitler na Alemanha? É uma boa pergunta. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, a Alemanha era praticamente totalmente falida. Desemprego chegava a milhões e milhões. Uma inflação, não como aqui no Brasil, que foi inflação, mas uma inflação enorme, que a gente até dizia uma piada, que alguém leva um carrinho com notas para comprar 1 quilo de carne, o açougueiro jogou todas as notas fora e em troca do carrinho deu para ele carne. E a situação da Alemanha está... Nesta época surgiu Adolf Hitler, prometendo ao povo alemão que fica levantando o standard de vida, que de fato ele conseguiu, ele acabou com desemprego na Alemanha, ele era aclamado por todo o povo alemão, e ninguém se interessava tanto por judeus ou por outros, cada um praticamente só pensava em si. Ele deu trabalho para todos, conduziu uma Alemanha que, por fim, a sua situação era uma guerra. Mas o que aconteceu? Ele tomou poder através das eleições livres e democráticas, mas depois, através de um putsch, através de uma farsa de queima do Reichstag, ele tomou um poder totalitário. E depois, quando tomou poder totalitário, quando as pessoas não eram satisfeitas, com seu regime, com medo, praticamente não podiam se opor ao seu regime para não serem também eliminados ou mandados aos campos de concentração. O único levante contra Hitler que surgiu foi no dia 20 de julho de 1944, depois da invasão das tropas aliadas na Normandia, que foi um levante fracassado, que Hitler escapou por sorte disso. Os alemães eram convenientes, aplaudiram Hitler no início, mas depois, quando um regime totalitário toma o poder, ninguém não pode se opor desse regime sem arriscar a sua própria vida e a vida dos seus familiares. Começa o nome? Liz. Agora, a Liz, da Escola Municipal Papa João 23, fará a sua pergunta. Quais foram as primeiras medidas tomadas pelos nazistas contra os perseguidos? Não contra perseguidos, para perseguir. Os alemães nunca não eram contra perseguidos. As primeiras medidas que foram tomadas pelos nazistas, conforme já disse, foram marcação das pessoas que não eram arianos puros, neste caso foram os judeus,
que tiveram, por exemplo, em seus passaportes e seus documentos acrescentado o nome Israel para homem e Sara para mulher, marcados com um J maiúsculo na primeira página do seu documento. Depois os alemães mandaram para diferenciar os judeus. Isso foi na nossa cidade, quando entraram em todas as cidades, depois da guerra que começou, usar braçadeiras brancas com estrela de Davi azul, e depois, achando isso também não é suficiente, mandaram pregar estrela de Davi amarela no tórax e nas costas, com marcação Jude, judeu, em todas estas. E depois a perseguição, já te contei, começaram por extermínio físico de todas as pessoas. O Christian, da Escola Papa João 23, fará a segunda pergunta. Os judeus do mundo livre tinham conhecimento que os judeus da Europa estavam sendo perseguidos e exterminados. Qual foi a reação dos judeus do mundo livre quando souberam dessa perseguição? Eu te responderei esta pergunta, que não se tratava somente dos judeus, mas o mundo livre tinha conhecimento e o mundo livre silenciou. No que se refere em judeus em particular, não tiveram nenhuma possibilidade para agir contra isso, sem, por exemplo, fazer umas reuniões protestando, etc. Os judeus, por exemplo, quando não tiveram seu próprio Estado, que é o Estado de Israel, como hoje em dia, eram praticamente pessoas que não podiam, não tiveram possibilidade, inclusive aqui do Brasil, para agir contra tudo isso. Há muitas vezes também a pergunta, vou acrescentar uma coisa, estou perguntando por que os judeus não fugiram da Alemanha antes que começaram perseguições. Aonde? As portas do mundo inteiro estavam fechadas, inclusive aqui no Brasil. Os judeus não tiveram aonde ir, não porque que não quiseram, mas não tiveram lugar aonde ir, não tiveram nenhum país que quis abrigar os judeus para que pudessem escapar do Holocausto. E judeus, em particular, não tiveram força suficiente no mundo inteiro para conseguir convencer dos seus respectivos governos, dos quais eram cidadãos, para fazer isso. Escola Júlia Amaral. A Lilian, da Escola Júlia Amaral de Lena, fará a sua pergunta. Qual o interesse político da Cruz Vermelha Internacional em não desmascarar os nazistas e por que ela se manteve neutra por tanto tempo? O Cruz Vermelha não é uma, por exemplo, instituição política, uma instituição humanitária, mas ela não teve a possibilidade de se manter numa mais ativa contra isso que aconteceu. Pois que quando os membros da Cruz Vermelha solicitaram visitação de alguns campos de concentração, como Theresienstadt, Auschwitz, etc., os alemães preparavam uns barracões onde enfeitavam eles com mesas fartas de comida, etc., apresentando isso para a Cruz Vermelha, como a vida neste campo consistia desta maneira. A Cruz Vermelha, entretanto, no final da guerra, através do conde Bernardotti, conseguiu que os alemães deixem sair uma parte dos judeus dos campos de concentração. Isto foi no final da primavera de 1945, rumo à Suécia. Inclusive, muitos deles, milhares deles, receberam abrigo nesse campo. Fora isso, durante a guerra, foram mandados pacotes de Cruz Vermelha aos campos de concentração, que infelizmente os alemães não distribuíam. Eu me lembro no campo de Ravensbrück, quando a gente chegou, quando os alemães estavam para se retirar
como iminente entrada das forças aliadas nesse campo, deixaram os prisioneiros que cada um levasse quantos pacotes ele podia levar também, que estavam lá todos esses pacotes enviados pela Cruz Vermelha, que não foram distribuídas durante todo o campo. Gente, não pode culpar a Cruz Vermelha por sua omissão, porque não houve omissão por parte da Cruz Vermelha, mas houve engano da Cruz Vermelha por parte dos alemães, e a Cruz Vermelha não podia fazer mais que ela fazia. São Miguel, Escola São Miguel. Ana Paula, da Escola São Miguel. De acordo com o filme A Lista de Schindler, este foi opositor para muitos judeus. Por que seu nome não é mencionado pelos historiadores e até onde esse filme representa a realidade? A filme de Lista Schindler, ele é muito importante porque ele demonstra que quando estão surgindo umas publicações que querendo desmentir o Holocausto, glorificando Hitler, etc., como agora estão surgindo no Rio Grande do Sul, essas divulgações como o Holocausto Judeu-Alemão e outros livros. Ele foi muito importante. Mas aqui quero salientar para vocês, os prisioneiros da lista de Schindler, para eles era um sanatório em comparação com todos nós. Por quê? Eles tiveram seu protetor, que era Schindler. E nós não tivemos ninguém que ficava nos protegendo. Agora, até onde vem a realidade, é um filme feito muito bem feito por Spielberg, inclusive quando as mulheres chegam lá no campo de Auschwitz e para tomar banho, eles estão pensando que vai sair gás e no lugar de gás sai água mesmo, nos chuveiros. Esta cena eu mesmo passei, mesma cena das mesmas condições, que eu fiquei admirado até que ponto ele podia transformar agora, por exemplo, este filme, numa realidade como aconteceu naquela época. Escola Albert. A Francine, da Escola Municipal Albert Schweitzer, fará sua pergunta. Além dos judeus, quem mais sofreu perseguições durante a Segunda Guerra Mundial? Como já disse, foram ciganos, foram russos, e Hitler, ao longo prazo, visava também todos os povos eslavos, não através de campos de extermínio, através de esterilização em massa, inclusive conforme vocês já podiam acompanhar lá na imprensa, que Mengele estava injetando cimento líquido nos úteros das mulheres para fazer esterilização em massa. Através desta esterilização, durante uma ou duas gerações, eliminar todos os outros povos. Os negros não foram atingidos, não por causa que Hitler não visava negros, mas na Europa não há negros. Mas que não, os negros seriam os primeiros, ainda antes dos judeus, a serem eliminados por nazistas. Enfim, todos os povos considerados inferiores pela teoria racista, que não eram povos arianos. Escola Mar Sabag. Ana Carolina. Quais os esforços realizados para salvar os judeus? Fala mais devagar. Quais os esforços realizados para salvar os judeus que escapavam da Alemanha? Quais os esforços realizados pelos judeus Quais esforços realizados para salvar os judeus que escaparam da Alemanha? Esforços por parte de quem? Eu, hoje em dia, estou dizendo, quando me perguntam o holocausto possível de hoje, eu vou desviar um pouquinho da tua pergunta, mas neste desvio você vai ter resposta à tua pergunta. O holocausto é possível hoje.
Hoje eu estou dizendo que o Holocausto não é impossível por causa que existe Estado judeu, existe Estado de Israel, onde todos os judeus têm seu lugar assegurado quando sua segurança está sendo ameaçada. Quando os judeus russos, na década passada e retrasada, foram ameaçados na Rússia, as portas do Estado de Israel eram abertas para todos. Esforços como? Os judeus não tiveram onde ir, os judeus tiveram todas as suas portas fechadas e alguns que conseguiram naquela época escapar. E, por exemplo, como os que num navio Struma, que se chamava Struma, foram para Israel, saindo da Romênia para Israel, tivessem portos de todos os países, inclusive da Palestina, fechadas pelos ingleses, que ingleses não deixavam os ir, e por fim esse navio foi afundado. Não sei se foi o torpedo alemão ou foi torpedo inglês. Foi coisa muito incômoda para os ingleses, porque o mundo fica se revoltando contra isso, mas não tinha esforço, não tinha por parte de ninguém para a salvação dos judeus. Inclusive, recentemente eu escrevi um artigo também, um artigo da inércia do mundo, um artigo que acusa o mundo. Por quê? Porque nenhum tronco ferroviário que conduziu a Auschwitz, que conduziu a Maidan, que outro campo de extermínio, nenhum crematório era bombardeado pelos aliados durante a guerra, com uma desculpa para não perder um ou outro avião durante esta missão. Em outras palavras, a vida de um, ou dois, ou três, ou cinco pilotos aliados era mais valiosa que 20.000 pessoas cremadas em Auschwitz, dos cujos crematórios jorrava uma fumaça negra junto com fogo vista a longe, que esses crematórios tudo nunca foi bombardeado, nunca foi afetado pelas forças aliadas. Quando os aviões aliados, ao mesmo tempo, quando esteve em Auschwitz, circulavam por cima do campo fotografando para sua propaganda. O mundo não ajudou nada, o mundo não fez nenhum esforço para a salvação dos judeus. Meu nome é Lisandro, sou da Escola Kaique Cândido Portinari. O senhor tinha amigos? Como eram as relações de amizade? As pessoas eram amigas e solidárias ou só pensavam em sobreviver? Os alemães, através de seus sofisticados métodos psicológicos, eles transformavam as pessoas em animais irracionais. Através de fome, não fome de um dia, ou fome de vários dias, mas uma fome que dura semanas e semanas, meses e meses, ano após ano. As pessoas eram transformadas em animais irracionais. Cada um pensava em si, cada um pensava para sobreviver mais um dia, mais um dia. Uma batata podre flutuando no esgoto tornava-se um tesouro levado diretamente na boca. As pessoas, e Justinho, abordando esse aspecto, é bom para destacar o levante do gueto de Varsóvia, que nestas condições, os jovens se levantaram contra um poderio nazista. As pessoas, em geral, só pensavam de sobreviver mais um dia. Não tiveram outras coisas. A amizade entre as pessoas, não somente as pessoas, as relações, inclusive entre os familiares, também foram afetados por tudo isso. Pessoa que chegava depois de 10, 12 horas de trabalho forçado, cansada,
nem tinha tempo, cada um pensava e sonhava com comida que comia antes da guerra, que poderia comer, e cada uma pessoa sofria. Meu nome é Verônica e sou do Dorival de Brito. Na sua opinião, qual a lição mais importante que a humanidade deveria aprender com a Segunda Guerra Mundial? Eu acho que muita coisa. Não só como a Segunda Guerra Mundial, mas com todas as guerras que se seguiram depois da Segunda Guerra Mundial e que procederam à Segunda Guerra Mundial. O homem é um animal pior que todos os animais. Os animais matam para satisfazer sua comida ou para se defender. O homem mata por motivos políticos ou mata por prazer. Todas as guerras onde tem tanto sofrimento, tanto de morte, devem ser evitadas. A humanidade precisa aprender que o Deus criou o mundo para que todas as pessoas possam viver sem discriminação da raça e de cor. Há matanças, que sentido tem as matanças? O que as pessoas podem aprender? Eu acho que uma lição que custa a vida de mais que 40 milhões de pessoas, custa tanto desgraça ao mundo, não é suficientemente para as pessoas aprenderem, mas infelizmente não aconteceu isso. Pois você tinha guerras no Vietnã, você tinha guerras na Bósnia, você tinha matanças na Irlanda do Norte, e tantas na Ruanda, e tantas as outras as guerras. As pessoas ainda não aprenderam, mas por causa disso nós estamos aqui, vocês jovens também, para levar avante a missão de paz, a missão de amor entre todos os povos e todas as raças na face da terra. Meu nome é Flaviana e eu sou da Escola Omar Sabá. Qual a sua opinião sobre as guerras e se elas poderiam ter sido evitadas? Praticamente tua pergunta, eu respondi na pergunta anterior. Para que guerras fossem evitadas é a compreensão entre todos os povos. Eu acho através das negociações, através das conversas, as pessoas podem resolver, porque quando as pessoas conversam, quando os líderes dos países conversam, os canhões estão silenciando. Eu acho a compreensão é a melhor maneira de evitar guerras. Próximo aluno do Kaique, da Escola Municipal Bairro Novo. Meu nome é Andresa, eu sou do Kaique Bairro Novo, Guilherme Lacerda Braga Sobrinho. Qual a posição da Igreja Católica em relação ao Holocausto?